Eu gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus e compartilhar com você a minha alegria que você veio aqui para esta última lição do nosso trimestre, que em verdade não é mais uma lição, é uma lição de extrema importância para a nossa vida, para a nossa classe de escola dominical e para a nossa igreja. Trata-se da lição de número 13, intitulada O Poder de Deus na Missão da Igreja. Quando nós falamos a nível de Novo Testamento e depois, em seguinte, que somos nós, né, que vivemos esta realidade neotestamentária, quando se fala do poder de Deus, não podemos falar para fora da realidade do revestimento de poder de Deus, que foi prometido pelo Pai, que foi enviado pelo Filho e que nós temos recebido na nossa igreja, que é pentecostal. Glória a Deus! Nós vamos estar falando sobre este assunto no tocante à missão da igreja. Você viu que o texto da leitura bíblica em classe de Atos 13 é um texto que mostra os missionários sendo chamados e enviados, e é neste contexto que nós vamos estar falando sobre o poder de Deus. Dividiremos este estudo em 3 tópicos. O primeiro deles será a doutrina do Espírito Santo, 3 experiências distintas. O segundo será o propósito do revestimento com o Espírito Santo e o terceiro, as missões no poder do Espírito Santo. Com isso, nós vamos estar cobrindo tudo aquilo que o autor nos propõe para o nosso estudo. Este estudo de hoje vai ser um estudo não muito aprofundado, mas extremamente seguro biblicamente. Nós queremos trazer textos, volto a dizer, não muitos, não é algo extremamente profundo, mas seguro que nós vamos sentir e poder passar segurança aos nossos alunos sobre a doutrina do Espírito Santo, e nós vamos estar assim estudando através desses 3 tópicos. E ainda que esta lição vai decorrer desta maneira discipuladora, eu já convido a você para este sábado estar comigo na live das 21 horas que eu vou estar fazendo aqui no YouTube. Todos os sábados nós fazemos, mas nesta live, se te interessa ouvir sobre o aspecto mais aprofundado doutrinário, por que não dizer teológico, o autor da nossa lição fala da doutrina pentecostal clássica. Ele usa este vocabulário, que é o vocabulário comum no meio acadêmico. No entanto, eu gosto de me referir ao pentecostalismo bíblico, porque para mim eu quero entender e aceitar-se e encontrar na Bíblia que este é o que a Bíblia ensina, e o que a Bíblia ensina é o que eu quero seguir. Aleluia! Então, neste sábado, nós vamos estar falando um pouco mais aprofundadamente sobre esta doutrina e vamos observar 1, 2 ou 3 posições que estão desafiando a doutrina pentecostal bíblica. Uma delas, bem conhecida nossa, são aqueles que negam que existe ainda em dias de hoje o batismo no Espírito Santo, o compartilhar de dons espirituais, ou a existência, o uso de dons espirituais no meio da igreja. Então, este é um grupo de pessoas que desafiam a doutrina pentecostal bíblica. Por outro lado, nós vemos, por exemplo, um grupo chamado carismático, e eu não falo nem em relação ao carismático católico, mas mesmo o carismático já dentro do meio evangélico, que traz uma outra posição diferente daquela que nós encontramos na Bíblia. Entre essas e outras, eu gostaria de expor você alguns pensamentos. Não vai ser algo extremamente profundo, mas suficiente para nos fazer pensar, principalmente no quê? Pensarmos por que é importante nós nos posicionarmos com ênfase e firmeza naquilo que a palavra de Deus nos propõe. Por quê? Porque quando nós lemos, e principalmente você que é professor, alguns de nós, ou por que não dizer muitos, não sei, tem algum curso, alguma formação, alguns de nós formação a nível superior teológico e etc. Alguns podem até ter ido mais adiante a nível de mestrado e tudo isso. E quando nós começamos a ler, nós somos apresentados a esta diversificação. E mesmo como crentes, ao sermos expostos a outras pessoas, a outros crentes de outras denominações, muitas vezes as suas exposições nos levam a pensar que é uma opção. Afinal de contas, todos nós estamos bem, estamos servindo a Deus. Será que é mesmo uma opção?
O que é que nós aprendemos da palavra de Deus e por que este assunto é tão preocupante para o meu coração? Eu quero compartilhar com você no sábado e se você puder estar conosco, por favor, às 21 horas aqui no YouTube, ao vivo. Glória a Jesus. E se você não puder estar ao vivo, fique tranquilo porque o vídeo fica disponibilizado depois para você assistir em qualquer horário. E estando ao vivo, claro, se você tiver uma pergunta, nós vamos estar aqui para responder. Eu e a professora Vani da Silva estaremos juntas aqui no sábado para responder a você. Portanto, vamos ao estudo de hoje. A doutrina do Espírito Santo é o primeiro tópico e nós falamos de 3 experiências distintas. A primeira delas é no novo nascimento. O que acontece aí, o Espírito Santo faz é regenerar e nós vemos uma transformação na pessoa. A segunda doutrina acerca do Espírito Santo está no batismo com o Espírito Santo. E o que acontece aí é um revestimento, é um revestir. E aquilo que nós experimentamos é o falar em línguas estranhas como manifestação inicial deste acontecimento. E em terceiro lugar, nos dons do Espírito Santo, que vem para nos capacitar e o que nós percebemos, vivemos, é a operação, é o obrar, aleluia, desta realidade espiritual. Vamos aos textos bíblicos. A doutrina do Espírito Santo, portanto, são 3 experiências distintas. A primeira experiência que o Espírito Santo faz em nós está vinculada com o novo nascimento. Alguém pode dizer, irmão, o Espírito Santo trabalha antes de nós nascermos de novo. É verdade. É bíblico. Quando nós ouvimos a palavra, ele é aquele que nos convence, mais no tocante a agir em nossas vidas, a primeira experiência que temos, ou seja, quando ele nos convence de fora para dentro. Amém? Ele fala ao nosso coração, ele usa a palavra para nos convencer, mas ele ainda não habita em nós. Este primeiro obrar transformador do Espírito Santo, portanto, primeira experiência que nós temos com a pessoa do Espírito Santo está no momento da regeneração do novo nascimento. Vamos a alguns textos bíblicos, João capítulo 3, muito conhecido, versículos 6 e 7. O texto diz o seguinte: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, é espírito. Não te maravilhes de ter vos dito, necessário vos é nascer de novo. Então, Jesus está explicando aqui a Nicodemos esta realidade de um novo nascimento, porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é o Espírito. Quando o Espírito, nós somos nascidos de novo no Espírito, o nosso Espírito com E minúsculo, que é o que está no homem, que nasce separado de Deus, portanto, a palavra bíblica diz que é morto, porque está separado de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que vem trazer vida, por isso se fala de uma regeneração, vai ser gerado de novo agora. Este espírito que estava morto vai ter vida, e o que nós evidenciamos na vida na pessoa daquele que nasce de novo é uma transformação. Ele é tirado do reino das trevas, ele é levado para o poder, o reino da luz, ele é transformado de dentro para fora, porque agora quem habita nele é a pessoa do Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios 5,17 fala desta transformação assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, é isso mesmo, eu sei que você conhece esse versículo de cor, aleluia, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A verdade é que quando nós nascemos de novo, quando nós vivemos a experiência da salvação, da regeneração, há uma transformação em nossas vidas, e se não há, então devemos sim questionar se passamos por esta experiência. Sim, transformação, como diz o texto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, algo extraordinário acontece naquele dia. Claro, é algo espiritual, mas que dá frutos visíveis na vida. Ninguém pode julgar este é ou esta é, mas Jesus nos deu uma boa dica, para nós mesmos inclusive, pelo fruto o conhecereis, aleluia. E frutos espirituais, inclusive nós conhecemos porque é uma lista ali em Gálatas, do fruto do Espírito. É natural que aquele que vive
no Espírito, que tem o Espírito, frutifique estas coisas para a glória do nome de Deus. Então, esta transformação, este velho homem e novo homem, esta mudança que nos faz ter agora nojo do pecado, daquilo que nós fazíamos antes e nos atrai para as coisas de Deus, essa transformação extraordinária é a primeira experiência que se tem com o Espírito Santo de Deus. Começou porque ele de fora te convenceu, a mim e a você. E você, pela fé, creu, aceitou, confessou ao Senhor Jesus, entrou neste caminho e ele pôde, portanto, entrar e ter essa experiência primeira nossa, vívida, com o Espírito Santo de regeneração, cujo fruto é de transformação. Deixo ainda o texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 9 e 10, diz: não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E eu enfatizo as duas palavras, velho homem, novo homem. Todos nós, se estamos em Cristo, temos uma velha Manuela e uma nova Manuela. Uma velha Maria, uma nova Maria. Um velho Carlos, um novo Carlos. Aleluia! Cada um de nós podemos contar do velho eu e do novo eu. Ainda que eu e você, como crentes, que se já caminhamos um bocadinho na fé, sabemos que nós podemos falhar, enfraquecer, isso fala da nossa peregrinação adiante. Mas o novo nascimento, é a minha ênfase aqui, existe essa transformação, existe o ser uma nova criatura, existe sim a velha Manuela e a nova Manuela. E se isso não existe, precisamos nos converter, precisamos clamar: Jesus, Jesus, eu preciso dessa experiência, porque até agora eu amo o Evangelho, eu gosto do Evangelho, eu estou na igreja, mas dizer que eu tenho essa transformação, não. As coisas na minha vida estão, enfim, eu decido na minha cabeça, mas eu não sinto nada disso que muitas pessoas testificam na igreja. Ainda é dia de ser transformado, e você pode trazer isso com certeza, como professor de escola dominical, a sua aula, se assim o sentir. Segunda experiência, vamos lá. Segunda experiência com o Espírito Santo é o batismo com o Espírito Santo. Este batismo é proposto para um revestimento de poder. Vamos ao texto bíblico, Atos 2, capítulo 4, e a sua manifestação é através das línguas estranhas. A primeira vez evidencia através de falar em línguas. Atos capítulo 2, versículo 4, que é o recontar bíblico da primeira vez que alguém foi batizado no Espírito Santo, diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a quê? Aleluia! A falar novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 10 ainda, versículo 44 a 46 diz: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Por quê? Veja aí. Porque os ouviam o quê? Falar línguas e magnificar a Deus. Este texto, a história aqui é da conversão de Cornélio e sua família. Pedro não tinha nenhum interesse em visitar um gentio. Deus revelou-se para ele de que aquilo era um projeto dele. E ele foi tão somente em obediência à visão que teve e à ordem da parte de Deus. E ele foi, chegando à casa de Cornélio, ele anunciou a Jesus. E o que aconteceu, para surpresa de Pedro e dos demais, que diz o texto que nós lemos, da circuncisão, que vieram com Pedro, veio um grupo com ele, é que terminando ou no finzinho da pregação ali, de repente, aquele pessoal, Cornélio e aquelas pessoas, começaram a falar em línguas estranhas.
começaram a falar em línguas estranhas e glorificar a Deus. Aleluia! Parecendo um culto pentecostal. Não foi a primeira vez. Ou seja, o evento de falar em línguas não foi só em Atos 2 e 4, que podia ser, olha, foi a primeira vez, foi a manifestação. Aconteceu algo especial, que não acontece em outras vezes, não é a regra, foi uma exceção para este primeiro evento, porque Deus quis fazer assim. Uma delas foi o aparecimento do fogo. Nós hoje, quando somos batizados no Espírito Santo, não aparece língua de fogo sobre a nossa cabeça. Este é houve mais. Não vamos falar aqui dos detalhes, enfim, para sermos, seguros naquilo que é importante nós deixarmos para a nossa classe, para os nossos alunos, é que há coisas muitas vezes que Deus faz especial em um momento, mas aquilo que permaneceu, e nós vamos ver outras referências bíblicas, e havemos por realidade até hoje em nossos dias, é o quê? Que quando nós somos batizados no Espírito Santo, há esta evidência das línguas estranhas, quando no momento do batismo do Espírito Santo, o comentarista da lição até diz, olha, assim nós conhecemos, nós reconhecemos. Por que é que... Eu pus esse texto bem interessante. Como é que os que vieram com Pedro reconheceram? Ele disse, gente, eles estão falando do mesmo jeito que o Senhor batizou a nós. A mesma coisa que aconteceu conosco, aconteceu com eles. Então, quando chegou depois para reunir, para explicar para os outros, enfim, para reconhecerem agora estes gentios, foi fácil dizer que aquilo, o mesmo poder, o mesmo revestimento, as mesmas línguas que nós recebemos, eles também receberam. Deixo ainda o texto de Atos, capítulo 19, versículo 6, diz, impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então nós vemos algumas referências bíblicas de que a segunda experiência com o Espírito Santo proposta pela palavra de Deus e por Jesus para nós é o revestimento com poder, chamado batismo com o Espírito Santo, que João Batista, ele disse isso, ele diz, eu batizo com água, mas vai vir um depois de mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este é Jesus. E este batismo, ele é evidenciado por falar em línguas estranhas no momento que somos batizados. Não necessariamente depois, mas no momento que somos batizados é a evidência inicial do batismo, de que houve, aleluia. Assim como quem é batizado nas águas, nós enxergamos, ele vê, ele passa por aquela cerimônia de descer as águas, também quando somos batizados no Espírito Santo, nós vemos evidenciado pelo falar em línguas. E terceira experiência com o Espírito Santo que pode ser proporcionada, biblicamente é proporcionada para nós, a sua igreja. São os dons do Espírito Santo. E eles servem para quê, irmãos? Para capacidade espiritual. E nós vemos a evidência na operação, e são muitas biblicamente. Vamos deixar somente 2 textos aí. Na primeira carta aos Coríntios, vamos ler primeiramente capítulo 12, versículo 7 a 11, este texto clássico que explica sobre os dons do Espírito. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas, mas um só, e o mesmo Espírito, com E maiúsculo, o Espírito de Deus, é quem opera todas estas coisas. Ele opera, repartindo particularmente a cada um como quer. Veja ainda o texto de 1 Coríntios 14 e 12, que completa este pensamento meu simples, mas verdadeiramente bíblico. Assim também vós, como desejais dons espirituais, que nós já listamos, porque Paulo listou aí para nós, procurai sobejar neles. Para quê? Para quê? Isso, para a edificação da igreja. Então, os dons do Espírito, e nós, com certeza, podemos analisar isso em alguns textos mais para frente, a gente vai ver isso na prática, mas em passar pela Bíblia Sagrada, aleluia, em ver missionários como Paulo de Tarso, nós vemos a utilização destes dons
que o capacitou para agir, para operar em meio às missões. E o título da nossa lição é o poder de Deus na missão da igreja. Quando nós evangelizamos e enfrentamos as trevas, ou seja, vamos ao mundo, vamos a um território que não é, num certo sentido, né, de Deus, pessoas que estão presas nas trevas, e nós vamos resgatá-las, levar a palavra da verdade, levar a luz. Precisamos de capacitação. E quando nós temos dons espirituais, nós somos capacitados, a operação em nós divina para esta peleja. Mas eles também servem para esta peleja dentro, inclusive, do contexto da igreja. Segundo Paulo diz aos Coríntios, capítulo 14, para a edificação da igreja. Eles são usados e muito úteis e muito necessários na igreja. Aleluia, para a sua edificação. Portanto, estes dons capacitam, trazem operações singulares, aleluia, extraordinárias, divinas para o meio, para a vivência da Igreja de Cristo Jesus. Segundo tópico do nosso estudo trata-se do propósito. Por que ser revestido com o Espírito Santo? Para que ser batizado no Espírito Santo? Propomos 3 subtópicos. Primeiro, para a edificação pessoal. Segundo, poder sobre o mal. E terceiro, revelação e discernimento espiritual. O primeiro que eu coloquei, edificação pessoal, talvez biblicamente não fosse o primeiro. Sempre que nós falamos sobre batismo no Espírito Santo, a proposta é revestimento de poder para evangelizar, para levar o evangelho, aleluia, para as missões. Mas coloquei como um dos propósitos porque a palavra de Deus nos ensina que nós somos edificados. Aleluia, os primeiros a sermos edificados. E que bênção é poder fazer a obra, sentindo a graça de Deus e sendo edificados, fortalecidos por este dom, por esta graça, chamada revestimento de poder na nossa vida. Veja o texto bíblico de Paulo, primeiro. 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos saltar alguns versículos aí, o 2, o 4, depois 14, 18 e 26, mas o texto está disposto para você acompanhar comigo aí na sua tela. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito, veja, quem fala língua estranha, em espírito fala em mistérios. Ninguém entende. Na verdade, aqui entre nós, nem o que está falando. O que fala em língua estranha, segue Paulo, versículo 4. Escute aí. Edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, aprendi que língua estranha me edifica a mim. Versículo 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito, diz Paulo, ora bem. Mas o meu entendimento fica sem fruto. É verdade, a gente não entende o que está falando. Versículo 18 ainda. Ele diz, Paulo, dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Termino com o versículo 26. Que fareis, irmãos? Pois, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Amém. Entre tudo que está para a edificação da igreja e de nós mesmos está as línguas estranhas. O falar em língua. Paulo deu testemunho aí. Não só que ele fala mais língua do que todo mundo, mas que aquilo serve para a sua edificação. Agora ele traz, o contexto desse capítulo todo é, no meio do corpo de Cristo, qual é o principal? Será que faz sentido todo mundo estar só falando línguas o tempo todo? Claro que não. Ele diz, o entendimento está sem edificação, precisa de pregação da palavra. Se Deus tiver que falar e revelar alguma coisa, que haja interpretação de línguas, que haja profecia, mas não impede, nem no culto que haja de alguma maneira este período, essa oportunidade de ser edificado pelas línguas, desde que seja com ordem, nem muito menos na minha oração pessoal. No meu clamor diante, no momento de oração, em reuniões especiais, que nós tomamos tempo para orar, e quero entender e esperar em Deus que nós em nossa casa tomemos tempo. Mas em casa, na reunião do ciclo de oração, ou cultos de doutrina e oração, ou no culto público, nós somos edificados todas as vezes que nós falamos em línguas estranhas. Sentimos graça, há uma alegria espiritual abençoada por viver esta realidade. Romanos capítulo 8, versículo 26, o texto diz, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Mesmo que esta realidade não está vinculada com o batismo no Espírito Santo, porque qualquer crente que o Espírito Santo habita nele por ser crente, se é crente, se é salvo, aleluia, se nasceu de novo, vamos usar esta palavra porque é a mais segura biblicamente, se nascemos de novo, fomos regenerados, então o Espírito habita em nós. Então ele é aquele que faz isso que Paulo propõe aos romanos, ele nos ajuda neste trabalho, nesta convivência, nesta realidade de intercessão. Segundo o texto, muitas vezes nós não sabemos como pedir, mas ele entra nessa intercessão. E que realidade é aqueles que são batizados no Espírito Santo, nós que somos batizados no Espírito Santo, conviver com isso que o Espírito Santo já faz quando nós já somos revestidos e temos esta realidade, esta abertura, por que não dizer, com a pessoa do Espírito Santo. Esta segunda, que nós falamos, a primeira é a regeneração, mas a segunda, experiência com eles. Então, esta realidade de que o Espírito intercede, nos ajuda na oração, nos guia, é aumentada, é aprofundada na vida daqueles que são batizados no Espírito Santo. E isso é edificação para nós, irmãos. Isso é edificação. Isso aí é o que faz possível crente orar meia hora, 1 hora, 2 horas. Porque quem não vive isso, irmão, a oração se passar de 10 minutos é tortura. E quantos de nós, na realidade evangélica hoje, é uma realidade. Não se passa. Por quê? Porque para passar deste tempo, começa a quebrar tem que sair da razão. E quando eu digo isso, não é no sentido de espiritualizar as coisas, não. Mas é de gemer, é de buscar, é de clamar, é de permitir o Espírito Santo, como diz este texto de Paulo aos Romanos, nos ajudar a interceder por aquilo que seja também a sua prioridade. Há gemidos inexprimíveis da parte dele, mas que nos vão, edificar, guiar e nos ajudar a orar em mais intimidade com Deus. Ainda no texto de 1 Coríntios 14, 31 diz, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam o quê? Consolados. Então, profetizar, que é um dom do Espírito, que só pode receber aquele que é batizado no Espírito Santo, aqueles que são revestidos no poder, então podem receber um dom ou mais dons espirituais. O dom de profetizar, portanto, quem recebeu já foi revestido de poder, já foi batizado no Espírito Santo. Paulo aí explica no contexto da igreja, ele diz, olha, todo mundo pode, uns depois dos outros, ou seja, a ordem, para que todos aprendam. Para ele é importante todos nós exercitarmos as coisas espirituais também. Que coisa interessante, né? Aleluia. Não tem rei, não tem rainha, não tem profetão. Não existe, irmãos, no contexto bíblico, não. Aleluia. É para a igreja, é para a edificação da igreja. Então, para que todos aprendam e todos sejam o quê? Consolados. Então, essa é a minha primeira colocação. Ser batizado no Espírito Santo é consolo para nós, irmãos. É uma experiência linda de consolo quando somos batizados e a vivência de falar em línguas na presença do Senhor, como já falamos que Paulo vivia, e nós também, pela sua graça e misericórdia. Segundo, qual o propósito desse revestimento? Segundo deles, que não é segundo em ordem, volto a dizer, eu coloquei nesta ordem aqui, mas seria talvez o primeiro, poder sobre o mal. Aleluia. Revestimento de poder, para nós irmos arrancar as almas das trevas e trazermos e pregarmos a palavra da luz de Cristo Jesus. Poder sobre o mal. Estes missionários, Paulo e entre outros, enfrentaram isso e nós também temos enfrentado. Atos capítulo 13, vamos falar da Bíblia. Versículo 10 ao versículo 12. Olha aí uma das circunstâncias que Paulo usou. Ó, filho do diabo, disse ele, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí agora, pois, contra ti a mão do Senhor e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Paulo estava evangelizando o procônsul. E uma criatura apareceu lá e começou a perturbar, irmãos. Começou a perturbar e não parava, não deixava Paulo pregar e falar e perturbava o procônsul. De repente, Paulo é usado com autoridade. Quem é que guiou a Paulo? Foi a carnalidade de Paulo? De maneira alguma. Dons espirituais em ação, aleluia. O propósito do revestimento com poder é para esta peleja que é real.
Porque quando nós enfrentamos as trevas ao evangelizar uma pessoa como o procônsul que estava ali, ou alguém dos nossos familiares, nós vamos ver, é uma criança, é uma realidade, é uma coisa ou outra que acontece para acabar. É uma palavra que essa pessoa fala, às vezes que vem do maligno, e você não pode abrir o coração, ou seja, é uma peleja verdadeiramente. Eu podia dar um mundo de exemplos. A verdade é que é uma peleja, mas o batismo, o revestimento é poder sobre o mal, aleluia. E aí está um caso extremado, porque não é comum a gente, mesmo sendo batizado, mesmo tendo algum dom espiritual, ser usado, ou seja, Deus dirigir para que essa pessoa fique cega. Mas aconteceu, e Deus deu esta inspiração a Paulo. E aconteceu, irmãos. E isso é demonstração de poder. E o que acontece quando o poder de Deus é demonstrado? Me diga, por favor. É o que a Bíblia diz. Vamos ficar na Bíblia? Agora, o que tem que acontecer hoje não pode ser diferente. Não se tornaram seguidor de Paulo. Não começaram a adorar a Paulo. Ele creu maravilhado na doutrina do Senhor. Foi o que o procônsul fez. Aleluia. Então, Paulo estava ensinando a doutrina, mas quando ele com autoridade demonstrou o poder de Deus contra o mal, então o procônsul, aleluia, disse não há outra, isso é verdade, isso é de Deus, e ali aceitou a fé, glória a Deus. Vamos ao próximo texto, Mateus capítulo 10, versículo 1 diz o texto seguinte, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Este poder de Deus, que hoje nós vivenciamos através deste revestimento do poder, claro, que mesmo sem sermos batizados pelo nome de Jesus, nós podemos obrar sim, aleluia. Mas em sermos revestidos, é exatamente o nome, é revestido de poder, para termos esta ousadia, esta direção e sermos usados, aleluia, sobre o mal, contra o mal, para a vitória contra o mal que operam em tantas almas. E foi isso que Jesus fez. Deu este poder aos seus discípulos para obrarem contra o mal, irmãos. Será que não há mal hoje? Será que não há demônios? Será que não há prisões espirituais ao nosso derredor? Mas nós não enxergamos. Sabe qual é o problema? Nós não queremos mais enxergar. Está na nossa cara, demônio, mas a gente não quer enxergar. É uma pessoa. Eu sei, é por isso mesmo que é uma pessoa que precisa de libertação. Então a igreja precisa ter poder. Porque enquanto nós não tirarmos, expulsarmos, aleluia, encararmos o mal com o poder de Deus, esta pessoa será aprisionada. Pode até vir à igreja, mas está aprisionada pelo mal. Que favor estamos fazendo? Me diga, por favor. Mas a verdade é que hoje nós não queremos ver. Nós não queremos confrontar. Muitos de nós até tememos que Deus me guarde, que manifeste perto de mim, Deus me guarde. E muitos não precisa nem manifestar, irmão. Não é só possessão, não. É prisão, aleluia. A obra da missão, a obra do evangelismo, a obra do amor de Deus, a obra da luz. É contra a obra das trevas. E há uma multidão de almas que estão aprisionadas. E para nós voltarmos a sentir, para nós voltarmos a ter ousadia, para nós voltarmos a encarar e vencer em Cristo esta batalha, nós precisamos do revestimento de poder. E nós que somos revestidos de poder precisamos buscar os dons espirituais, porque muitas vezes vivemos o pouquinho que nos resta deste revestimento só para edificação pessoal. É uma bênção. Não desfaço, até coloquei como primeiro lugar. Eu sou tão abençoada, eu sou tão agradecida a Deus. Aleluia, por me haver batizado no Espírito Santo. É consolador para minha alma viver esta experiência diariamente com o Senhor. Aleluia. Mas a verdade é que o revestimento tem uma obra para ser feita. Há um porquê. E não é só a consolação pessoal. Mas nós estamos nos cantos. É tempo, igreja, aleluia, é tempo, irmão, é tempo, Manuela, de nós pedimos a Deus para sermos usados contra o mal outra vez, porque o mal está até dentro das nossas casas, na nossa família. E nós não temos tido autoridade. A autoridade não é nossa, a verdade é essa.
Para nós cantaríamos tranquilamente a mesma canção da sociedade, a tolerância, é entender, são problemas psicológicos, são traumas, e isso. Mas a verdade é que toda esta parafernália não tem feito nada por estas almas. Mas o sangue de Jesus, aleluia, o poder de Deus tem resgatado, tem transformado, até hoje ainda, e tirado estas almas, aleluia, das mãos de Satanás, das prisões das trevas e trazido a liberdade que eu e você vivemos em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude ainda, aleluia, buscarmos, ensinarmos e vivermos esta dádiva que o Senhor concedeu à sua igreja. Deixo ainda o texto neste tópico de Mateus capítulo 22 e versículo 29, e o texto diz o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, o revestimento de poder é uma das maneiras que Deus usou para que nós conheçamos e usemos e vivamos o seu poder em nossas vidas e no nosso trabalho. Se nós desconhecemos as Escrituras, que são o guia, inclusive, para usar o poder de Deus, para reconhecer, para receber e para usar. Tudo é pelas Escrituras. Vamos errar. Aleluia. Vamos falar alguns destes erros na nossa live do sábado. Mas também não reconhecendo o poder de Deus que é existente, que alguns erram porque reconhecem as Escrituras, mas não reconhecem, não vivem, não praticam a realidade do poder de Deus. Isso é o que disse Jesus. Vamos ao terceiro subtópico do propósito. Qual o propósito do investimento? Primeiro, edificação pessoal. Segundo, para essa batalha, o poder sobre o mal, contra o mal. E terceiro, revelação e discernimento espiritual. Tão necessário, né, irmãos? Tão necessário. Quantos de nós, crentes, estamos sem ver espiritualmente, como falamos neste exemplo anterior. Observamos hoje pela visão natural, pela visão da ciência, pela visão cultural. É o que nós temos sido expostos. É hora de nós sermos expostos de novo à palavra genuína de Deus, para que vejamos. É hora de buscarmos o revestimento de Deus e esta presença em vida espiritual, para que vejamos. Jesus disse a uma igreja, falando a João no Apocalipse: compra colírio. Vocês estão dizendo tão bem, mas são cegos. Tem que comprar colírio para que vejam. Vamos comprar do Senhor, vamos rogar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor, para que possamos enxergar. Porque para poder atuar, a gente primeiro tem que enxergar, tem que ver. Aleluia! Que necessidade é para obreiros, inclusive professores de escola dominical, ter o discernimento do Espírito, que é um dom do Espírito Santo, para quem é revestido do poder. Aleluia, tão necessário. Nem se falar naqueles que são obreiros, evangelistas, pastores. Glória a Deus. Vamos ver o texto bíblico aí, Atos capítulo 20, versículo 22 e 23. O texto diz: e agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. O que você enxerga neste versículo aí, irmão, por favor? Que Paulo escutava, o Espírito Santo guiava ele. Revelava, ele diz: olha, o Espírito Santo, eu não sei o que vai acontecer, senão aquilo que ele me diz que vai acontecer. Claro! Nós não sabemos do amanhã, nós não sabemos o que vai vir, principalmente um homem desse que está fazendo a obra de Deus, a obra missionária, viajando, vivendo realidades tão distintas, não é na nossa vidinha diária, dia a dia. Ainda assim, irmãos, amanhã a gente não sabe que problema nos confrontará. Não sabemos. Mas Paulo, na sua experiência, ele diz: olha, eu não sei, a não ser aquilo que o Espírito Santo, uma pessoa viva, uma pessoa que fala. O Espírito Santo é alguém que está conosco, aleluia. E ele me fala, ele me revela que de cidade em cidade, cada cidade que eu chego, ele me revela aquilo que me espera, o que vai acontecer comigo. Os nossos pais na fé, os nossos pastores antigos, sempre diziam assim: se Jesus revelasse tudo para você que ia passar, você ia ficar tremendo nas bases, podia até desistir da fé. Ele não revela tudo, ele revela a tempo, mas é necessário esta vida com o Espírito. E é quem é batizado no Espírito Santo, é quem busca, aleluia, a presença de Deus, o poder de Deus, os dons de Deus, aleluia, que ouvem
do Espírito Santo de Deus, porque ele é que guia, aleluia. E esta revelação e este discernimento espiritual que Paulo vivia normalmente, que a igreja precisa, aleluia, é aquilo que nós recebemos através desta segunda experiência, um dos propósitos do revestimento com o Espírito Santo. Termino com Atos 16, versículo 17 e 18, que diz o texto: Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E fez isto ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Veja, irmãos, discernimento espiritual. Aleluia. Realidade de quem é revestido do poder. Quem tem neste caso, dom de Deus. Paulo tem evidenciado mais de um, com certeza. Mas neste caso, estava uma mulher seguindo, dizendo palavras lindas. Está atrás de Paulo. Estes homens são servos do Altíssimo. É de Deus. A princípio ele escutou e etc. Parecia bonito. Mas de repente um incômodo. E quem tem experiência com o Espírito Santo sabe. Não é uma voz audível nem sempre. Aliás, é raríssimo. Mas é um incômodo. E você vai aprendendo a conhecer, aleluia, a voz do Espírito. E aí vem a inspiração do que fazer. Naquela hora ele viu, ele foi discernido. Isso é um demônio, isso é um espírito que está atuando nela. E veio aquele incômodo e ele olhou para trás e disse: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E o que aconteceu? O espírito maligno a deixou. É o que eu digo, irmãos, nós não vemos mais. Muitos estão aprisionados, oprimidos, outros até possuídos. Mas nós não vemos mais. E a nossa sociedade está se corrompendo como nunca antes. Se algum dos antigos de 2 gerações para trás aparecesse na cidade do nosso dia de hoje e visse os hábitos, os comportamentos, os vestuários, aquilo que nós falamos, aquilo que nós consumimos diante dos nossos olhos, irmão, não acreditariam no que os seus olhos estão vendo. Mas essa é a sociedade que está ao nosso redor. E muito disso está entrando nas igrejas, entrando nas nossas casas. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos do colírio espiritual de Deus para vermos outra vez e sermos usados no poder de Deus para ficarmos de pé, aleluia, e para sermos luz e usados por Deus para aquilo que Ele nos chamou. Não é o que diz este texto da lição? O título: o poder na missão da igreja. Nossa missão é evangelizar, é tirar as pessoas das trevas pelo poder de Jesus Cristo, mas este poder para isso. Ele disse: vão para Jerusalém antes que vocês saiam para evangelizar. Não. Ficai primeiro, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E quando Paulo encontrava um outro obreiro, já recebeu o batismo do Espírito Santo, aleluia. Não sei o que é isso, então peraí que eu vou te explicar. E depois orava por eles, aleluia. Eram batizados, eram revestidos, porque a igreja, glória a Deus, necessita deste poder, porque Jesus, Deus o Pai em verdade, Jesus Cristo preparou para cada um de nós. Por último, as missões no poder do Espírito Santo. Primeiro, ele impulsiona e escolhe. Segundo, ele capacita e dirige. Terceiro, ele fortalece e consola. É isso que o poder do Espírito Santo de Deus, daqueles que são revestidos do poder, faz na obra missionária. Atos 13:2 fala que ele impulsiona e escolhe. É texto aqui da leitura bíblica em classe. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Profecia? Talvez, no meio da igreja. Inspiração divina à liderança? Talvez. Mas o fato é que quem impulsiona e escolheu naquele momento a Barnabé e a Saulo, entre todos os grandes nomes que foram citados no versículo 1 ou qualquer outros membros, porque Deus chama quem quer. Como quer e na hora que quer, mas para o propósito das missões. Ele ali escolheu 2 e impulsionou-los, aleluia, e levantou pelos dons, pela demonstração de poder no meio da igreja, estes 2 nomes para irem, e a igreja orou por eles e os despediu para fazerem as missões. Atos capítulo 9, versículo 10 em diante. Um texto um pouco longo, mas uma história linda que diz: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias.
E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta e vai à rua direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Olha aí o poder de Deus em ação. Deu uma visão a Ananias, deu uma visão a Paulo, aleluia. Viu uma visão, que viu um homem que entrava chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver, poder de Deus. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, aleluia, e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Aleluia. O texto ainda no versículo 18 diz, e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, levantando-se, foi batizado. Aquele servo Ananias era um servo, mas cheio do Espírito Santo, usado por Deus, revestido de poder. Aleluia. E Deus podia usá-lo, contar com ele, glória a Deus, porque vivia esta realidade do poder de Deus. E disse, vai. Ele até, como nós. Glória a Jesus. Às vezes a gente, mas Senhor, mesmo quem é batizado, irmão, mas Senhor, vai. Porque ele é um vaso escolhido. É o tema que nós estamos falando do nome. O poder do Espírito Santo para as missões impulsiona e escolhe. Ali impulsionou Ananias a fazer a obra que Deus estava mandando. E estava já mostrando, dizendo para ele, esse aí é escolhido por mim para uma obra que eu tenho. Amém? Então o poder do Espírito Santo nas missões, primeiro, ele impulsiona e escolhe. Segundo, ele capacita e dirige. Porque a gente ser escolhido, mas e agora, Senhor? E o poder e a capacidade? É dele que vem. Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, o texto diz, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. Olha ele dirigindo. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. 2 lugares que Paulo diz, vamos para ali, irmãos. E o Espírito Santo constrangeu e disse, não, para lá não é. Ok, então vamos para lá, irmãos. O Espírito Santo lhe disse, não lhe o permitiu. Como? Não sei os detalhes, mas claramente está escrito para nós que o Espírito Santo lhe fez entender que não era vontade. Ficaram esperando há horas que Deus faz assim conosco. Mas só existe esta realidade de direção quem tem este contato, esta vivência com o poder de Deus, aleluia. Com essa intimidade com o Senhor. E o que aconteceu depois, você conhece a história, ele teve uma visão, um sonho à noite, uma visão de um jovem da Macedônia, e ele ali entendeu que o Senhor lhe estava guiando para lá. Amém? Lucas capítulo 4, versículo 1, o texto ainda diz, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, direção. Então, não só a capacitação, mas a direção do Espírito Santo é algo que nós que fazemos a missão de Deus, seja na nossa cidade, aonde nós vivemos ou no campo missionário, precisamos do poder do Espírito Santo para tal. E por último, fortalecer e consolar. Ninguém é de ferro. Paulo não era de ferro, Timóteo não era, ninguém é super-homem, irmãos, Pedro não era. Todos temos as nossas fraquezas. E o Espírito Santo de Deus é aquele que nos fortalece. O poder do Espírito Santo é fortaleza e é consolo. Já vemos vários exemplos aqui neste texto que nós, em ver a operação do Senhor, nos consola aquele que é usado, aquele que só vê, irmão, só de ver a operação do poder de Deus. É algo extraordinário que nos traz consolo. Mas deixamos um versículo aí, um texto bíblico, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16 e 17, o texto diz, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Então veja que Paulo, num tempo de tanta dificuldade que ele foi levado a julgamentos e etc., ele se encontrou sozinho.
Mas o Senhor, aleluia, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus em sua vida, esta realidade vívida, não teórica só das Escrituras, que é necessário, glória a Deus, o conhecimento que ele tinha, mas também a ação do poder de Deus, que agiu para consolar e fortalecer o servo de Deus, porque há momentos na obra de Deus, tem quem pregue por aí que quem é servo de Deus não sofre. Eu não sei que Bíblia eles têm, honestamente. Porque definitivamente não é esta palavra. Porque aí está Paulo. E se olhar para a vida dele, meu Deus, é por isso que agora tem livros escritos, né? Negando o apostolado de Paulo hoje. Teologias e movimentos e coisas questionando a Paulo. Que Deus nos guarde pelo sangue de Jesus Cristo. Esta palavra completa é a revelação de Deus para nós. E Paulo disse, este poder do Senhor me consolou e me fortaleceu. E em toda a sua carreira, até quando ele chegou no fim, ele diz, guardei a fé. Aleluia, desde agora eu já sei, aleluia, me espera a coroa. Que segurança, glória a Deus, sou de Jesus. E este poder nos foi dado para nós podermos permanecer e cumprir o chamado e a vocação da igreja, o chamado da missão da igreja, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Que Deus possa usar você na sua sala de aula. Estamos terminando um trimestre falando do poder de Deus. E há algumas preocupações que eu tenho, porque muitos que já não estão enxergando, não enxergam o perigo de posições diferentes. Nós queremos, porque humanamente eu também quero, dizer, não, mas também está tudo certo, pode ser, não será mais um. Paulo mesmo, quando ouviu a história lá de Corinto, ele diz, olha, uns dizem que são de Paulo, e outros são de Apolo, e outros são de Cristo. Não podia ser assim. Não é todo mundo servo de Deus, não podia dar tudo certo. E ele disse, não, aleluia, ninguém pode pôr outro fundamento. O fundamento é um só, que é Jesus Cristo. O fundamento da nossa doutrina é uma só, que é a palavra de Deus. Não se pode pôr outro. E outras opiniões ou diferentes não são outra coisa senão outros fundamentos. Escute, por favor. E é por isso que eu vou estar com você neste sábado, para nós falarmos de algumas dessas distorções e assegurarmos-nos na doutrina, no fundamento da doutrina bíblica. Por isso eu não digo pentecostalismo clássico, está correto, mas gosto de dizer, aleluia, pentecostalismo bíblico. E Deus abençoe você. Se você puder estar conosco na live mais uma vez, fica aqui o convite. Muito obrigado por este trimestre estar junto comigo aqui no canal Simple Pentecostal, porque afinal de contas isso é o que significa o nome, simplesmente pentecostais. Pentecostalismo bíblico, simples, não cheio de inovações, mas aquilo que Deus deu é aquilo que nós apreciamos e esperamos e buscamos. Que Deus use a você, que Deus te levante e a mim também, porque eu preciso, aleluia, ser impulsionada para buscar mais, para ser usada. Porque eu não quero só ensinar a palavra, eu não quero só conhecer a palavra, mas eu quero também conhecer e viver o poder de Deus. Deus abençoe você, em nome de Jesus, te espero no próximo trimestre, que é a semana que vem. Amém!